Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista para o segmento do programa. Você já sabe, eu gosto de receber meus convidados brindando com um baré geladinho. Sabe por quê? Porque o baré tem o sabor da Amazônia e é distribuído em toda a nossa região pela Acrebir, distribuidora Ambev. E eu tenho o prazer de receber, neste segmento do Gazeta Entrevista, o Procurador-Geral do Ministério Público do Acre, Dr. Sami Barbosa Lopes. O Ministério Público que inicia a programação de sua semana, a Semana do Ministério Público do Acre, a partir do dia 10, com a realização de um evento muito importante, a apresentação a toda a comunidade do modelo de gestão e planejamento estratégico do Ministério Público do Estado do Acre. Aliás, uma história muito interessante sobre isso. O Ministério Público realizou audiências públicas para ouvir a comunidade, ouvir demandas dos cidadãos, para então apresentar o seu modelo, seu planejamento, como adequar a sua gestão às necessidades da população. Mas quem vai nos falar a respeito disso com muito mais propriedade, doutor Sami Barbosa Lopes. Muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor Sami, em primeiro lugar, parabéns ao Ministério Público. Eu quero começar parabenizando o Parquet pelo Prêmio de Jornalismo. Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre, transformando cidadania em notícia. Já são 70 trabalhos inscritos e no dia 14 de dezembro haverá aí esta solenidade de premiação do primeiro Prêmio de Jornalismo da instituição, uma das instituições mais sólidas e respeitadas do Brasil, que é o Ministério Público. Doutor Sami, primeiramente, o Ministério Público teve essa ideia em que momento? Alan, todos os momentos mais importantes da luta institucional do Ministério Público, pelo resgate, pela retomada da cidadania no Acre, pela luta contra o crime organizado, o nosso principal parceiro sempre foi a imprensa acreana. Eu me lembro de situações em que jornalistas foram obrigados pelo crime organizado a engolir pautas ou redações de jornais invadidas. Então, quando nós tivemos o grande enfrentamento contra as organizações criminosas, os momentos mais críticos, foi a imprensa que serviu de anteparo, foi o nosso principal parceiro e colaborador. Esse prêmio ele surge como um reconhecimento institucional. Esse reconhecimento de que a imprensa, de que a mídia livre, aberta, é o canal, principal canal de elo de ligação de qualquer instituição pública com a sociedade. Então ele surge nesse contexto de reconhecimento e de agradecimento. Então nós vamos premiar reportagens que falem dos temas afetos à atuação do Ministério Público, não necessariamente sobre o Ministério Público, mas de temas afetos a direitos humanos, cidadania, acesso de pessoas com restrição de locomoção, inclusão social, os temas em que originariamente o Ministério Público atua. São 3 categorias, não é isso? Não, são, na verdade, 6 categorias. 6 categorias. Mídia impressa, televisiva, rádio, mídia online e destaque acadêmico, fotografia. Muito bem. Como já falei, a solenidade de premiação é no próximo dia 14 de dezembro, no Teatro Plácido de Castro e com a presença do grande repórter da Rede Globo, Marcelo Canelas. Doutor Sami, quando se faz um planejamento estratégico, seja na iniciativa privada, seja no poder público, é preciso estabelecer metas, saber as demandas, conhecer os problemas, para que se trace exatamente este plano, as diretrizes de trabalho. Como é que foi a construção desse planejamento estratégico, desse modelo de gestão do Ministério Público do Acre? Alan, todas as instituições públicas ou privadas têm lançado mão da ferramenta do planejamento estratégico. Como você diz, é a racionalização dos poucos recursos disponíveis focados em metas prioritárias. O Ministério Público optou por fazer um caminho diferente das outras instituições. Antes de nós decidirmos quais seriam as nossas prioridades, as nossas metas imediatas, nós fomos ouvir quem é o nosso patrão, quem é o nosso constituinte, que é a sociedade. Fizemos 2 audiências públicas, como você bem disse, em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, para que a sociedade viesse dizer ao Ministério Público onde é que ela própria gostaria que a instituição atuasse com prioridade. E agora, o slogan do lançamento desse modelo de gestão é
O Ministério Público convidou você a falar e agora ouviu você e agora tem a resposta, tem a solução. Está aqui, ó. Tá aqui o modelo, Lígia. O Ministério Público do Acre ouviu você e agora tem uma resposta que é justamente tá aqui no seu vídeo, mostrando para você em casa, o que vem a ser realmente esse planejamento estratégico. Então, o que é que o Ministério Público ouviu da população, doutor Samir? O Ministério Público ouviu da população demandas sobre saúde pública, sobre saneamento básico e Prestação de serviços. da mais variada ordem, não é? E todos os projetos estratégicos, todas as prioridades estratégicas que vão ser apresentadas nesse modelo de gestão dizem respeito a esses reclames que nós ouvimos. Tivemos o cuidado, a preocupação de focar a instituição dentro dessas demandas. O Ministério Público tem, dentro de suas diretrizes de funções, a Promotoria de Defesa do Consumidor, enfim, a Promotoria do Meio Ambiente e as demais promotorias que trabalham focadas em seus pontos de trabalho, em seus aspectos específicos. Por exemplo, ações civis públicas que tramitam hoje, que dão conta justamente desse problema que o Acre enfrenta, como, por exemplo, a energia elétrica. O Ministério Público tem uma ação em andamento. Temos. Ações em andamento em diversas áreas, doutor Sandro. De combate às queimadas, que é um problema que nos aflige enormemente em determinada época do ano, que chega a fechar o aeroporto, né, nos isola do resto do país, enche os hospitais com pessoas com problemas respiratórios. Nós temos tido uma ação muito contundente nessa área. Agora, na questão da regularização fundiária, de loteamentos clandestinos na nossa cidade, mas principalmente, Alain, que é o grande tema que nós temos sido em Estado, que é no combate à violência e à criminalidade na nossa cidade. Nós temos 2 projetos prioritários nessa área. Um deles é o do nosso mutirão carcerário, que surge depois da vinda do CNJ ao Acre, onde nós criamos um grupo de trabalho para averiguar caso a caso aquele preso que pretende sair do presídio. Nós vamos fiscalizar as cartas de emprego, a veracidade. Agora, houve no Fantástico, houve uma matéria extensa sobre esse assunto, de presos que saem do presídio com cartas de emprego falsa. No Acre, isso ocorre com muita regularidade. Nós montamos um grupo de trabalho para fiscalizar cada uma dessas cartas de emprego. E aquele indivíduo que está fornecendo carta de emprego falsa para que assaltante, assassino, estuprador saia do presídio com a justificativa que vai trabalhar, nós vamos responsabilizá-los. O caso recente que causou comoção em toda a sociedade acreana foi o assassinato da assessora parlamentar Ana Eunice, de um ex-presidiário, justamente favorecido com, enfim, nesse debate sobre a legislação penal brasileira, do Código de Processo Penal brasileiro, enfim, da facilidade, muitas vezes, com que apenados perigosos são colocados de volta ao convívio social. O senhor defende, doutor Sami, uma realização enfim, exames psicológicos que deveriam ser feitos com todos os apenados e muitas vezes não se dá conta de fazer isso. O senhor é favorável a um enrijecimento, enfim, desses procedimentos, dessas ferramentas que concedem os benefícios aos apenados? Alain, eu sou a favor de um princípio fundamental assegurado positivamente na Constituição, que é o de segurança pública. Quando um cidadão sai de casa para trabalhar, para produzir, para pagar impostos e essa carga tributária que é a maior do mundo que o brasileiro paga, ele quer voltar para casa e encontrar a família saudável, os seus bens no lugar em que ele deixou. Não tem nenhum sentido o cidadão trabalhar o dia inteiro, voltar para casa e encontrar a família morta, os seus bens desaparecidos. Então o Ministério Público tem trabalhado dioturnamente para garantir isso. Agora, nós temos uma legislação extremamente deficitária, frágil no nosso país, só que nós não podemos ficar só reclamando disso. Então nós vamos focar naquilo que a gente pode fazer, que é criar critérios minuciosos para avaliar esses pedidos de soltura. O mutirão do CNJ, eu mesmo fiz várias falas duras, contrárias, porque se veio
desmontar as estruturas de fiscalização que havia das cartas de emprego, de presos que saem com compromisso de não frequentar bares, boates, não estar em lugares em que comumente se comete crime fora de hora, e o policial encontra esse indivíduo e hoje não pode fazer nada porque o CNJ proibiu isso. Nós vamos atuar nesse sentido. Na opinião de muitos integrantes da segurança pública, o mutirão do CNJ promoveu, na verdade, um desserviço à justiça acreana como um todo. Isso é uma opinião de muita gente. O resultado disso foi visível a sequência a onda de crimes violentos seguidos que aconteceu na cidade. Então, esse é um dos projetos prioritários nossos. O outro, também está afeto a esse tema, é um grupo de trabalho específico para acelerar o julgamento desses crimes violentos. Então, acontece muitas vezes do indivíduo furtar um celular e pede um habeas corpus. E a justiça avalia que um furto de celular não é algo muito grave e concede esse habeas corpus. Mas esse cidadão ele está respondendo a outros vários processos por tráfico, por assalto. Então agora nós vamos cruzar todos esses bancos de dados para que quando o promotor fosse manifestar nesse habeas corpus do celular, ele possa saber toda a vida policial, toda a vida pregressa desse indivíduo para dificultar ao máximo que pessoas perigosas possam estar no convívio social. Nesta semana do Ministério Público será também lançado o novo site do Parquê Acreano. Nele constará também as informações sobre processos, sobre o andamento de ações. O cidadão pode consultar imediatamente, doutor Sami? Pode. Nós estamos reformulando toda a área de TI, também é um ponto de relacionamento com a sociedade. Foi adquirido um sistema que vai gerenciar todo o fluxo de processo e mais adiante vai virtualizar. Nós estamos prontos para o processo virtual, mas ainda está em fase de implantação. Há um cronograma a ser observado, nós começamos com 4 promotorias piloto. A ideia é que até o final de 2011 todas as promotorias estejam informatizadas. Então já vai estar disponível o link para esse sistema, mas óbvio que de imediato o banco de dados não estará devidamente alimentado. Mas o projeto contempla que todo cidadão, de onde quer que ele se encontre, possa obter todas as informações do Ministério Público. Não tenha mais que ir ao prédio para saber se o processo chegou, se o processo saiu, com quem é o promotor que está, o que o promotor disse naquele processo. Você pode consultar do seu telefone celular, que acessa a internet, da sua internet de casa, do trabalho, da lan house do bairro. E quem não tem acesso nenhum à internet, o projeto contempla um terminal de acesso no terminal urbano, na OCA, onde se concentram todos os programas sociais do governo, no presídio, no fórum. A ideia é criar uma interlocução ampla com a sociedade, mas não só os processos. Nesse site estará também o nosso portal da transparência, onde vai estar publicizado para quem quiser ter acesso todas as despesas feitas pelo Ministério Público, com contratos, com diárias, com salários, todo centavo de dinheiro público que é investido na instituição, o cidadão poderá enxergar onde foi aplicado. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Sami Barbosa Lopes, procurador-geral do Ministério Público do Acre, que nos trouxe as informações. Olha, tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo é curto. Doutor Sami, muito obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço. Esse é um espaço que o Ministério Público sempre é bem-vindo. Nós temos utilizado bastante, porque é um programa que é assistido pela maior parte da nossa sociedade. Eu mesmo sou um telespectador assíduo do seu programa. Doutor Sami, muito obrigado pela audiência tão qualificada. E para você de casa, que nos acompanhou também, que nos deu a honra da audiência, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.